Bom, então agora nós já terminamos de usar a máquina, vamos para a última parte da entrega técnica, que seria a manutenção da máquina após a utilização, tá? Então a gente acabou de usar, eu vou vir, primeira coisa eu venho, desligo ela no painel, apertei até o painel desligar, a máquina está desligada, tá? Eu tenho que descarregar o tanque de água suja, tá? Então se a gente olhar aqui, internamente lá, ó, a gente consegue ver a água suja ali dentro do tanque. Lógico que a gente utilizou pouca coisa, né? A gente fez um teste rápido, então tem pouca água ali. Mas a descarga eu vou fazer através dessa mangueira que tem aqui atrás. Então aqui, como é pouca água, a gente vai descartar num balde mesmo. Se o tanque tivesse cheio, o balde não seria suficiente, a gente teria que descartar num ralo ou numa grelha. Mas aqui, como é pouca água, então eu vou... Para conseguir drenar totalmente o tanque, eu posso levantar ele. Então quando eu levanto, eu dreno 100% da água que está dentro do tanque. Esse procedimento aqui é ideal que o cliente faça pelo menos uma vez por semana. Levantar o tanque, drenar ele por completo e lavar. Se a gente olhar ali no tanque, sempre no fundo fica a sujeira, acaba ficando grudada. O pó ele acaba descendo para o fundo do tanque e fica grudado. Então uma vez por semana pelo menos, o ideal é que a pessoa entre aqui com uma mangueira, com um jato de água, faça a lavagem do tanque por dentro, porque se a gente não fizer isso, com o tempo essa sujeira acaba grudando, chega uma hora que você não consegue mais remover ela, tá? E o tanque acaba ficando com um cheiro desagradável. Então o ideal é que essa manutenção seja feita uma vez por semana. Então, drenei a água suja do tanque. Só fechou, trava, engata a mangueira aqui. Esse filtro, a gente comentou lá na montagem da máquina dos pontos amarelos de manutenção. Aqui está um outro ponto de manutenção, que é um filtro que a gente chama filtro anti-espuma. Então, na verdade ele é uma espuminha, né? Então é um filtro que serve para proteger o motor contra impurezas sólidas. Então a água, quando ela entra no tanque, ela é pesada e ela vai cair para o fundo. Se a gente aspira um cabelo, um pedacinho de papel de alguma coisa leve, isso pode ficar girando dentro do tanque por causa do vácuo e a tendência é que ele fosse para dentro do motor. Então esse filtro está aqui por conta disso, tá vendo? Então ele está aqui meio sujinho por causa de alguma poeira que foi aspirada. Diariamente a gente tem que olhar. Na hora que abriu a tampa, ele está numa posição estratégica por isso. Abriu a tampa, você olha ele. Se ele estiver sujo, tirar, lavar na torneira, deixa ele secar e coloca de novo, tá? Primeiro ponto de manutenção. Então aí a gente já drenou a água suja, lavou o tanque. A gente vai tampar o tanque aqui. Outro ponto de manutenção em amarelo está aqui. Então eu vou para a parte do rodo agora. Vou tirar a mangueira. Essa mangueira tem lá uma braçadeira amarela indicando que ela é um ponto de manutenção. O ideal é que a pessoa pegue uma mangueira de água uma vez por semana também. Quando ele fizer a lavagem do tanque, essa mangueira é a mangueira por onde sai a água suja do tanque. Essa mangueira é a mangueira por onde entra a água suja que é coletada. Então, às vezes ela acaba acumulando lá cabelo, alguma coisa, ela pode entupir e a máquina vai, quando ela for entupindo, a máquina vai perder sucção, vai perder a capacidade de aspirar. Então, uma mangueira de água, com a água ligada, eu entro com a mangueira aqui, posso enfiar a mangueira aqui até ela chegar lá em cima do tanque. E aí a gente vai, ou até onde eu conseguir colocar a mangueira com água, a gente vai perceber que quando fizer isso a água vai sair suja e ela vai acabar desobstruindo. Se tiver alguma coisa parada, ela acaba desobstruindo. Ou se a máquina parar de aspirar, o motor de aspiração estiver funcionando, tudo certinho, e a máquina não está aspirando, está deixando água para trás, a primeira coisa é vir aqui, ligar o motor de aspiração e pôr a mão aqui. Isso aqui funciona como um aspirador. Se a gente colocar a mão aqui e não estiver aspirando, ela está entupida. Então aí a gente tem que fazer a manutenção, tá? O rodo, diariamente a gente tem que tirar ele e limpar, lavar. Quando a gente acaba de trabalhar,
normalmente acaba ficando sujeira por dentro do rodo aqui, tá vendo? Por dentro da borracha. O ideal é lavar esse rodo e guardar ele sem essa sujeira. Por quê? Essa sujeirinha que fica aqui no rodo seca de um dia para o outro. Quando ela está seca, ela tem um poder de abrasão muito maior. No dia seguinte, quando a gente for usar, a gente vai estar esfregando sujeira aqui e o rodo vai se desgastar muito mais rápido, tá? Então, diariamente eu vou lavar esse rodo e aí, todo dia quando eu tirar ele, eu vou verificar o estado. O que faz aspirar são os cantos da borracha. O que faz a qualidade de secagem do piso são os cantos dessas borrachas aqui, tá? Então, essa borracha ela tem esse canto aqui, se a gente olhar, ele está bem quadradinho, ó. Esse cantinho aqui, se a gente olhar, ele está bem quadrado. Com o passar do tempo, esse canto vai começar a arredondar e vai ficar irregular. Quando isso acontecer, a máquina perde qualidade de secagem. Ela vai aspirar a água, mas o piso não vai ficar bem sequinho. Aí está na hora da gente inverter a borracha. Então eu tenho esse canto, quando gastar esse canto eu vou inverter ela de lado e vou usar esse canto aqui. E de que forma que a gente faz isso? O nosso rodo, a gente consegue fazer manutenção nele sem nenhuma ferramenta. Eu vou soltar essa presilha. Essas duas fitas aqui são só encaixadas. Aí eu tiro aqui essa parte. E aqui eu solto a borracha, sem nenhuma ferramenta. Então eu vou tirar a borracha e vou inverter ela de lado. Ela está usando esse lado aqui, vou inverter. Lógico, quando eu for fazer isso eu vou lavar ela bem direitinho, faço a manutenção, já inverto e jogo ela para o outro lado. Aí essa parte eu viro para o lado de lá e vou usar o lado ao contrário. Quando os dois lados de cima ficarem desgastados, aí eu ainda tenho os dois lados de baixo para utilizar. A nossa máquina é uma das únicas do mercado que tem esse sistema, que utiliza os quatro lados. A maioria das máquinas utilizam só os dois lados de baixo, porque a fixação é feita por cima. A nossa fixação é feita pelo centro, então você consegue usar os dois lados de baixo, depois você inverte e usa os dois lados de cima, passam para baixo, então você consegue utilizar os quatro lados da borracha, tá? Para montar, eu vou encaixar a borracha aqui nesses pontos. Aqui eu ponho essa cinta que é para travar a borracha. Encaixei lá. Tendo a borracha encaixada, eu vou colocar novamente a cinta de fixação de um lado, do outro. Se ela não tiver certinha, ela não vai fechar. Agora fechou. Da mesma forma que eu fiz com essa borracha, eu faço com essa aqui, tá? A diferença é que a borracha traseira ela tem esses cortes. Esses cortes aqui servem para entrar ar. Aqui dentro, para formar o vácuo, a gente tem que ter a vedação e eu tenho que ter esses espaços aqui para entrar tanto ar quanto a água suja que vem da frente, tá? Então é importante que a borracha que tem os cortes fique sempre para frente e a borracha lisa, totalmente lisa, para trás, ok? Então o rodo eu vou lavar diariamente, interno. Quando necessário eu faço a inversão das borrachas e uma vez por semana, quando eu for fazer a limpeza do tanque, a limpeza da mangueira, das mangueiras, eu, se possível, desmonto ele, tiro as borrachas e lavo as borrachas internamente, lavo a parte interna do rodo para manter ele sempre limpinho, tá? Então a gente já viu o primeiro ponto de manutenção lá em cima, amarelo, o segundo ponto de manutenção, o terceiro e o quarto ponto é o filtro. É aquele filtro que a gente viu no começo, que está internamente, ali por dentro do tanque, é o filtro de água limpa. Esse filtro, uma vez por semana também, eu abro aqui e tiro. Eu não vou tirar agora porque como o tanque está cheio de água, se eu abrir aqui toda a água vai sair.
Então, para poder fazer a manutenção nele, eu teria que estar com o tanque vazio. Esse é um outro ponto que às vezes o pessoal pergunta: ah, mas o tanque de água limpa está cheio, a gente colocou lá 15 litros de água com um produto químico neutro. Ah, eu quero pôr um produto mais forte para lavar uma outra área que o piso tem graxa, eu quero pôr um desengraxante. Como eu faço para esvaziar o tanque de água limpa? Eu tenho aqui um dreno desse lado da máquina. Então aqui ele me indica a saída e aqui eu tenho uma tampa. Eu vou vir com a máquina em cima de um ralo, vou abrir, quando eu abrir aqui ele vai drenar toda a água limpa que está dentro desse tanque aqui. Não é necessário diariamente. Eu acabei de utilizar a máquina como agora, sobrou lá 10 litros de água no tanque. Eu preciso esvaziar o tanque para guardar a máquina? Não necessariamente. Se no dia seguinte, daqui 2 dias eu for usar a máquina, eu posso manter a água aí dentro. Se eu for deixar a máquina por um longo tempo sem uso, aí sim eu preciso esvaziar, porque o produto químico que está lá dentro, ele pode cristalizar ou pode virar um gel. E isso acaba entupindo o filtro, começa a entupir o filtro toda hora. Então, se eu for passar muito tempo sem utilizar a máquina, eu vou lá e dreno ela no ralo e guardo ela sem água nenhuma. O tanque de água suja, todo dia, quando eu acabei de utilizar a máquina, esse sim eu preciso drenar e limpar. Agora o tanque de água limpa, não necessariamente todo dia eu preciso fazer isso. Se eu for utilizar a máquina no dia seguinte, eu não preciso fazer essa limpeza, tá? Então agora a gente já tirou o rodo, eu vou guardar o rodo. O ideal é guardar o rodo fora da máquina, tá? Então eu posso guardar ele sobre a máquina, posso fazer um suporte na parede para deixar ele preso. E aí o terceiro ponto é a escova que está ali na frente, tá? Então eu vou remover o suporte para ali. E aí eu vou guardar ele sempre sem disco. Então aqui, quando eu acabei de utilizar esse disco, também é uma outra coisa que às vezes o pessoal pergunta: quanto tempo dura? Vai variar muito de piso para piso. Não tem como a gente precisar quanto que vai durar um disco desse, mas em média 2.000 metros quadrados é o que lava um disco desse. E utiliza-se os dois lados. Então quando esse lado já está bem desgastado, a gente inverte e utiliza o outro lado, tá? Porque a abrasão está na face dele, tá? Então, para guardar, eu vou guardar o suporte para disco em separado e o disco eu vou lavar ele. Se estiver muito sujo, eu vou lavar lá no tanque e vou deixar ele pendurado ou em pé em algum lugar para ele secar separado. Eu nunca vou guardar a máquina nem com o disco engatado e nem com o suporte preso no disco, porque isso vai ficar molhado e com o tempo acaba danificando o suporte para disco, tá? Então eu sempre guardo a máquina com o suporte fora do motor e sem disco.